Olá a todos e a todas, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, a ideia hoje é te ajudar um pouco no repertório sociocultural, né, para o tema conhecimento versus informação. Para isso, eu quero pegar os principais recortes lá do Opera 10. Primeiro, vou pegar o recorte de dissertação outros vestibulares, que a gente chama para facilitar a dissertação A, certo? E mostrar os repertórios para esse recorte temático. E depois eu quero pegar o recorte temático do Enem, para também conversar sobre os possíveis repertórios socioculturais que você pode utilizar. E aí só quero reforçar uma informação. O que eu trabalho aqui é uma possibilidade, né? Não é uma obrigação, de tal forma que você não precisa de utilizar aquilo que exatamente eu estou falando. Você fica à vontade para utilizar aquilo que você, né, bem entende. Só que aqui eu faço uma seleção especial justamente para atender aquele recorte em específico, o que para esse tema torna-se mais importante porque esse tema é bastante amplo, né? Como vocês perceberam aí. Bom, só projetando aqui. Bom, a primeira proposta que eu peguei, né, proposta de redação 2020 N16A, dissertação, FUVEST, UNESP, UNIUP, FAMEMA, né, e outros vestibulares. Escreva uma dissertação sobre o fato de, para muitos estudiosos, a humanidade estar na era da informação e não na era do conhecimento. Aqui, esse recorte te leva a pensar absolutamente sobre uma realidade social. E, na verdade, não é nem uma realidade, é uma marca da nossa época, da nossa geração, né, que é o fato de que sem sombra de dúvidas, estamos na era da informação. Em nenhum momento histórico a informação foi tão acessível para as pessoas. Só tome um cuidado, né, para você não dizer em redação que a informação ela é democrática, porque ela não é. Né? Porque, por exemplo, o corretor pode penalizar justamente a perspectiva do Milton Santos, que a globalização provocou também desigualdades. E dentro das desigualdades você tem a desigualdade informativa. E a R. Levy também vai falar sobre isso. Mas uma coisa é certa, certeza, é concreta. O acesso à informação foi muito facilitado. Só que, por outro lado, as pessoas são cada vez mais, né, em sua grande maioria, desinformadas. E muito para além da desinformação, muitas pessoas, muitas mesmo, não conseguem sustentar uma conversa de 20 minutos sobre um determinado assunto porque não tem profundidade nele. Né? É o que eu vou tentar falar sobre esse recorte temático, que vai colocar isso à tona. Tranquilo? Você aí balizar a sua argumentação entre o paradoxo de uma época rodeada de informações facilitadas, acessíveis, e, por outro lado, uma sociedade cada vez mais longe de um conhecimento calcado na ciência. Bom, para esse debate específico, não tem como você negligenciar o trabalho do Humberto Eco, certo? Sociólogo, escritor, por aí vai. Humberto Eco vai falar sobre o dilúvio da informação. O que seria isso? Humberto Eco vai falar basicamente assim para a gente. Existe hoje um dilúvio, né, abre aspas, claro, uma enxurrada de informações, de tal forma que as pessoas não conseguem selecionar aquilo que é útil daquilo que é inútil. É basicamente aquela pessoa que lê tudo. E você sabe, né, um pouco senso comum, mas gente que lê tudo, na verdade, não lê nada com profundidade. E aí cria-se aquela pessoa que ela sabe razoavelmente de tudo um pouco, mas na verdade ela não sabe nada. E é claro, não é minha intenção aqui medir quem sabe de quem não sabe. Eu estou tentando analisar uma perspectiva social de que várias pessoas hoje entendem que basta ler 3 informações e tá tudo certo, e eu já entendo disso, isso já me dá um repertório para ser um especialista. Né? Já eu falo um pouco mais sobre isso, que seria a entronização da informação. Mas vamos aqui se ater ao dilúvio, né, para a gente entender um pouco Humberto Eco. Coloquei aqui algumas opiniões do Humberto Eco, algumas frases. Primeiro, a internet é como uma enchente, não há como parar a invasão de informações. E não há mesmo, porque as informações, cada vez mais, elas nos rodeiam. Seja em mídias sociais, televisão, né, bem menos, mas hoje está mais ligado às mídias sociais. De tal forma que, eu não sei se você se lembra, no início da criação de Facebook, Instagram, não era um interesse dos criadores ter, por exemplo, uma página da Folha de São Paulo, da CNN, por aí vai. Isso foi, né, sendo criado devido a uma necessidade das pessoas, uma necessidade louca de se informar. E aí, se informar de forma descuidada, né, que vai provocar vários problemas associados a esse tema. Segunda posição do Humberto Eco, o excesso de informação provoca amnésia. Informação demais faz mal. Quando não lembramos o que aprendemos, ficamos parecidos com animais.
Conhecer é cortar, é selecionar. Aqui é o Humberto Eco falando diretamente sobre aquelas pessoas que não conseguem selecionar, não conseguem colocar um filtro. E aqui o filtro ele existe em vários níveis. O filtro ele pode existir desde aquele jornal que você entende que para a sua opinião, seja ela política, ideológica, é mais favorável. O filtro pode ser encarado aqui como aquele filtro de que esse texto agora não me serve porque ele é muito longo, eu vou buscar um texto um pouco mais conciso, ou o contrário. Né? Muitas pessoas não entendem que para problemas complexos não dá para você ler um hipertexto. Né? O que seria um hipertexto? Aquele texto que você encontra muito no Facebook, né? Que você vai demandar aí 2 minutos para ler. Tem temáticas que você vai ser obrigado a ler um artigo científico. E mesmo assim você vai ter dúvidas. Espera-se que você tenha dúvidas. Essa é a grande questão. É um controle de leitor, né? um controle de selecionar, um controle de filtrar aquilo que é bom daquilo que não é bom. E aí, isso não acontece. E a nossa última frase aqui do Humberto Eco vai, né, dizer o que ocorre quando essa seleção não se dá. No momento em que a internet permite que todos falem, permite que um grande número de imbecis falem. Né, que Humberto Eco, sendo bem direto, bem incisivo. Ao falar o seguinte, tem várias pessoas, né, e já eu falo um pouco mais sobre isso, que a entronização da informação, o que seria isso? Aquela pessoa que leu 3 notícias já se acha um especialista. Ela já acha que pode, né, escrever textos em mídias sociais e dissipá-los para todo mundo. João, mas não existe a liberdade de expressão? As pessoas não podem fazer aquilo que elas bem entendem? Tranquilo, não discordo disso. Agora, uma questão é a seguinte: tudo que você escreve, tudo que você afirma, tudo que você expressa tem uma consequência. E a consequência da pessoa achar que ela é um especialista lendo pouco, ou até lendo muito, mas sem cuidado, é o fato de que ela começa a descartar, ela começa a ter descrença em relação àquelas pessoas que estudaram o tema durante 20, 30, 40 anos. É o fato de que eu entendo que eu li 3 notícias e eu sou um especialista. E eu não vou ouvir aquele cara, aquele epidemiologista, aquele cientista que passou a vida estudando aquela temática. Isso é cada vez, tristemente, uma marca da nossa sociedade. Aqui, eu só quero te mostrar uma aplicação do Humberto Eco. Eu simulei um desenvolvimento, tranquilo? Em azul, né, tá aquela parte onde eu inseri o pensamento do filósofo. Bom, vamos lá. Em primeiro plano, é de suma importância uma análise social sobre a relação paradoxal existente entre a sociedade atual, a qual é caracterizada, em sua maioria, pelo amplo e restrito acesso à informação, e a falta de conhecimento de muitas pessoas amparada pela ausência de conexões assertivas com base em aspectos científicos. É basicamente o que eu falei para vocês, né, textualmente. Só tome um cuidado, você vê que eu faço isso em todo momento, ao falar da sociedade atual, inseriu, em sua maioria, grande parte, para você não cair aí na penalização de generalização. Tranquilo? E aí, outro período, dessa forma, a perspectiva do pensador Humberto Eco é extremamente necessária para melhor compreender, nas palavras do próprio filósofo, o dilúvio da informação, caracterizado pelo excesso de informatividade que dificulta a seletividade informacional. Veja que eu estou sempre evitando a repetição da palavra informação. Seletividade informacional, informatividade, né? Para não tomar aí penalizações por repetição, a qual é extremamente necessária para produzir relações úteis que possam permitir a construção de conhecimento, o que, tristemente, não é uma realidade na sociedade brasileira. Simples, tranquilo, fácil de ser feito, um tamanho que eu entendo que para um desenvolvimento é ok, né, estabelece aí a porcentagem que nós sempre afirmamos para vocês que há necessidade de um desenvolvimento. A ideia está muito clara, tem argumentação para sustentar aquela ideia. Lembre-se, né, não tem sentido você utilizar um pensador sem argumentar sobre ele, são coisas que têm que andar juntas. É só para te mostrar aqui um possível caminho. Bom, continuando ainda naquele recorte, eu coloquei aqui o Andrew King, né, um cara que vai falar sobre várias questões também, de forma um pouco parecida com o Humberto Eco, só que um pouco mais, como é que eu posso colocar, trabalhado sociologicamente falando. Primeiro, esse pensador vai falar sobre a democratização da criação de conteúdo informativo. Bom, são aquelas pessoas que começam a criar conteúdos informativos, sejam blogueiros, né, youtubers, né, toda essa gama que existe hoje. E aí, qual que é o problema disso? A democratização da criação de conteúdo é um problema? Temos que ter cuidado. Isso não é um problema.
O problema é o seguinte, a democratização da criação de conteúdo informativo provocou, né, consequências muito negativas, que é pessoas que não são tão capazes para fazer aquilo e estão fazendo, porque tornou-se democrático. E a gente volta naquela perspectiva lá do Humberto Eco dos imbecis. E aí, a criação exacerbada de conteúdo informativo por pessoas que não têm essa capacidade, ela só vai impulsionar, maximizar relações como fake news e a entronização do conhecimento. Por que fake news? De novo, aquele blogueiro, aquele youtuber que talvez um familiar seu escutou falando, e essa pessoa, né, pode ser má fé, pode ser falta de conhecimento, mas muitas das vezes ela distorce, manipula informações, e aí grande parte da sociedade brasileira começa a acreditar naquilo. E o problema da democratização da criação de conteúdo informativo é que essa pessoa passa a acreditar fielmente, ela começa a ter uma relação afetiva com aquele blogueiro, com aquele youtuber, né, aquele cara que está na internet, ela começa a negligenciar os jornais. Isso acontece muito hoje, muito mesmo. Pessoas que têm ódio mortal daquele jornal X ou Y. Ela prefere acreditar naquele outsider que está na internet, que vende para essa pessoa uma ideia falsa, de que eu estou contando para você aquilo que os jornais grandes não contam. Porque existe um proibicionismo nos jornais grandes, que eles são censurados, e eu não sou, eu sou livre. É bastante essa ideia. E aí o Andrew King ele também vai falar sobre o analfabetismo midiático, que é um outro problema, né, que está tudo correlacionado aqui. O analfabetismo midiático ele impede a compreensão de algo muito, muito importante, que todo texto é produzido por um sujeito social, que estabelece uma visão sobre determinado fato. Veja, existem vários jornais, existem várias revistas hoje. Cabe a você entender qual que é a mais te agrada. É nítido que existem revistas de jornais com posição A ou B. Jornais que têm uma posição mais à esquerda, outros mais à direita, por mais que isso seja difícil de falar no Brasil, porque o espectro político muda radicalmente. Mas existe. E aí está errado uma pessoa que escolhe tal jornal para ler? Não, é uma escolha dela. Por quê? Não existe texto sem ideologia. Todo mundo que produz um texto, ele está ali expressando as suas posições ideológicas. E cabe a você ler isso, né, interpretar isso. O problema hoje é que um jornal que tem uma ideologia X ou Y está se tornando algo criminoso, como se fosse legal. E aí é vendido essa mítica, essa mentira de uma notícia, de uma posição que não é ideologizada, sendo que sempre vai ser ideologizado. E isso não pode ser um problema. Isso tem que ser uma compreensão do leitor para ele saber aquilo que ele vai ler, para ele diferenciar, para ele filtrar. De novo, filtro, diferenciação, essas palavras são chaves aqui. Bom, para a gente finalizar esse recorte, eu coloquei o Jacques Derrida, um filósofo bem complexo aqui, mas aqui eu entendo que vai ser tranquilo, porque eu peguei apenas um ponto dele, quando ele fala das aporias. O Jacques Derrida entende que todo texto, qualquer um, no texto está presente as aporias. Aporia é uma palavra grega, que quer dizer hiato, rebuscamento, ou seja, todo texto tem uma necessidade do leitor, o leitor tem que se apoiar no texto para decifrar as aporias. O que é isso, João? Não estou entendendo. Veja, todo texto tem um nível de dificuldade. Pode ser alto, pode ser baixo, mas tem. E aí cabe o leitor decifrar aquele nível de dificuldade. Cabe o leitor vencer aquela aporia presente nos textos. Se o leitor não tem a capacidade leitora de ler um texto e vencer essa dificuldade, esse ato, essa aporia, isso vai provocar uma interpretação errônea, isso vai provocar uma desinformação. E veja, quem que é o grande culpado, tristemente, por pessoas que não conseguem interpretar, vencer essas aporias, dominar as aporias? É a escola. Hoje nós sabemos, sobretudo das escolas públicas, que existe uma política muito fraca em relação à produção de leitores. Porque hoje também existe um desafio que é a leitura digital, que é o hipertexto, que a escola não consegue, não está conseguindo até então, infelizmente, controlar, solucionar. Bom, recorte Enem, em vermelho aí, como fomentar o interesse pela busca por conhecimento científico e o respeito pela ciência no Brasil. Veja que é outro recorte que vai te levar para outros campos, que é você buscar a relação que existe entre informatividade, ciência e interesse científico.
E aí, como eu já havia falando, você vai sempre, né, eu acho que é quase que inevitável você não falar de escola. Na escola que estabelece uma função interessante para produzir o interesse pela ciência e por aí vai. E aí eu coloquei aqui dois pensadores importantes, né? Acho que dispensa comentários para os dois. Um é o Manuel Castells, sociólogo espanhol, outro é o Paulo Freire, né, que tristemente está sendo caçado. Eu, sinceramente, não entendo muito porquê. Né? Bom, saindo disso, Manuel Castells é sociólogo espanhol que vai trabalhar sobre a perspectiva da informação e da escola. Manuel Castells vai tentar entender um motivo para a evasão escolar. Né? Hoje no Brasil é cada vez maior, tristemente, a evasão escolar. É aquele cara que sai da escola, nunca mais volta, quando ele volta ele já está trabalhando e não tem tanto interesse. Isso acontece sobretudo em escolas públicas. Uma das razões para o Manuel Castells da dissonância, perdão, uma das razões para o Manuel Castells da evasão escolar é a dissonância cognitiva. O que seria isso? Dissonância cognitiva. É um abismo, é uma diferença, é uma incongruência entre professor e aluno, a nível de cognição. O Manuel Castells entende que cada vez mais hoje os alunos eles têm uma posição cada vez mais tecnológica e muitos professores não conseguem compreender isso. Nossa, João, mas cada vez mais hoje as escolas têm computador, têm smartphones. Não é isso o papo dele. Não é isso. Não basta ter um computador e um smartphone, isso para o Manuel Castells, é ele falando, não basta ter recurso tecnológico se o professor não entender como que funciona a mente desse aluno, que já introduziu, já está inerente ao seu convívio às tecnologias. É isso. E aí é esse abismo que existe e que prejudica o aprendizado e, por sua vez, prejudica a aproximação com a ciência. E aí ele vai falar o seguinte, o professor também não pode ser apenas um emissor de informações, porque as informações estão aí, não há mais necessidade do professor ser o emissor de informação. O aluno, no Google, ele vai encontrar muito mais informações do que o professor vai dar. Se essas informações são boas ou não, isso não importa. Vai ter mais informações em mídias sociais, internet, por aí vai. Só que, como eu já estou te falando, as informações são variadas. Então, cabe ao professor não mais ser um emissor de informação, mas sim um organizador, um curador de informações, que balizar essas informações utilizando recursos tecnológicos, entendendo a cognição daquele aluno, para cada vez mais produzir conhecimento por meio dessas informações. E aí, como que isso pode ser feito, João? Como que eu posso aproximar o aluno da ciência? Como que isso pode tudo acontecer? Rompendo com a transmissão vertical do conhecimento. Colocando o aluno como sujeito social participante da aula, participante do processo de aprendizagem. Essa ideia te lembra alguém, esse alguém é o Paulo Freire, né, um dos grandes mestres que promoveu essa ideia, que a escola deve ser libertadora e não, né, detentora do conhecimento apenas, como uma torre de marfim. De tal forma que o Paulo Freire vai criticar esse tipo de educação que ele chama de educação bancária, aquele aluno que apenas fica sentado esperando o conhecimento chegar a ele e o professor é o grande detentor de conhecimento. E aí o professor não leva em consideração a realidade social daquele aluno, o que ele entende, o que ele sabe, o que ele promove culturalmente, socialmente. Bom, só te mostrando a aplicação, né, do Manuel Castells, e aí, né, fique à vontade para ser o Paulo Freire também. Nesse sentido, não restam dúvidas, e aqui é claro, né, eu estou simulando desenvolvimento, eu estou partindo do pressuposto que você já fez uma introdução com focalização temática e tese. Nesse sentido, não restam dúvidas que a ação das escolas, sobretudo as públicas, impulsiona o não interesse pela ciência, já que, de acordo com o sociólogo espanhol Manuel Castells, existe uma dissonância cognitiva de tal forma que os professores, em sua maioria, para não generalizar, não conseguem utilizar os mecanismos que o aluno já domina para viabilizar o processo de aprendizagem. Consequentemente, essa falha educacional distancia grande parte dos brasileiros das produções científicas, uma vez que as instituições educacionais, veja que eu estou evitando a palavra escola, para não ficar repetindo, eu usei escola, eu usei cadê instituições educacionais, depois eu utilizei uma outra palavra que depois eu acho. Uma vez que as instituições educacionais deveriam cumprir o papel de aproximar o discente do conhecimento científico, o que não ocorre em sua totalidade. Tranquilo? Bom, para a gente finalizar esse papo, Karl Popper, né, não dá para tirar ele dessa jogada. Ele é um sociólogo que vai falar absolutamente, né, sobre esse tema,
que é o distanciamento das pessoas em relação à ciência. Bom, e aqui, qual que é a argumentação que eu estou buscando? Perdão. A relação entre o processo científico e o imediatismo de grande parte da sociedade, certo? Porque hoje é bem visível isso, que as pessoas, em sua grande parte, são cada vez mais imediatistas. Elas querem respostas agora e não depois. O melhor exemplo é a cloroquina, a hidroxicloroquina. A falta de entendimento das pessoas que, para isso ser comprovado cientificamente, demanda tempo, demanda testes. Porque, de acordo com Karl Popper, o conhecimento científico deve ser contestado ou falsificável. Tudo aquilo que não pode ser contestado, tudo aquilo que não pode ser falsificável, não é ciência, é outro conhecimento. Né? Tanto é que ele fala para nós, toda solução para um problema cria novos problemas não solucionados, certo? Então, e essa é a grande questão. Até o Bauman vai falar um pouco disso, de que as pessoas são cada vez mais imediatistas, querem respostas prontas, porque esse momento é um momento de fluidez. E as pessoas clamam por certezas. Só que a certeza científica ela não acontece assim. Ela demanda um tempo. E aí existe um choque de uma geração que não consegue compreender o próprio processo natural da ciência. Pessoal, é basicamente isso. Né? Qualquer dúvida aí, fique à vontade. Além disso, bons estudos.